Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nossa no YouTube da Medway. Meu nome é Joana Rezende, muito prazer, eu sou pediatra aqui na Medway, sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E se você está caindo aqui de paraquedas, não conhece ainda os nossos vídeos, vamos com calma, eu vou te explicar como é que funciona. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando os principais focos de cada instituição, cada grande área aqui de São Paulo, hoje o dia da Unesp, obviamente, e eu vou falar um pouquinho de pediatria com vocês, selecionando o que mais cai. E aí, obviamente, esse tema cai na Unesp, cai na Unifesp, cai na USP, cai numa penca de instituição com bastante frequência. Eu preciso que você domine ele se você for prestar Unesp. A gente vai discutir 3 questões e no final eu vou trazer para vocês uma abordagem analítica, uma coisa mais estatística de como cai, como que aquele tema é cobrado dentro da instituição. Então, vamos embora. Selecionei 3 questõezinhas. Vamos começar por essa da Unesp 2019. Imunização sempre é um assunto muito atual. Preste atenção aqui comigo. Em 2018, a vacina HPV quadrivalente passou a ser disponível também para a população do sexo masculino, de 11 a 14 anos. A melhor justificativa para essa ampliação, além da redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres, pela transmissão do vírus para suas parceiras, é... Vamos fazer o seguinte, vou ler as alternativas, você para o vídeo, faz a questão e aí volta comigo. Letra A. Reduzir a incidência de câncer anal e de pênis, verrugas genitais e câncer de orofaringe e boca relacionados ao HPV. Letra B. Reduzir a incidência de câncer retal e de pênis, verrugas genitais e linfoma relacionado ao HPV. Letra C. Disponibilidade da vacina, uma vez que a resposta da população adolescente à campanha foi menor que a esperada inicialmente. Ou letra D. Seguindo uma tendência de países como a Inglaterra, ampliar o cuidado com a saúde do homem. Pausa, faz a sua questão, responde aí e aí vamos junto. Primeira coisa que eu quero que você entenda quando você está estudando por questão em casa, porque você vai fazer muita prova antiga, eu espero profundamente que você faça. Eu preciso que você extraia dessa questão, e de todas que você fizer, algumas informações para sedimentar um conhecimento que você já tem. Então vamos embora. Primeira coisa que a questão te passa, HPV quadrivalente. A vacina de HPV que a gente tem no SUS protege contra os 4 tipos do HPV, 6, 11, 16 e 18. Os 2 primeiros relacionados a lesões benignas, verrugas genitais principalmente, o 16 e o 18 com potencial oncogênico relacionados a diversos tipos de câncer. É isso que a questão está cobrando de você. Beleza? Em 2018, e aí repara, falando de 2018, a questão é de acesso direto em 2019. Imunização adora cobrar, conceito que acabou de acontecer, mudança recente no PNI. Eu vou abordar isso um pouco do ano de 2020 com vocês ao longo desse vídeo, beleza? Foi ampliada para o sexo masculino de 11 a 14 anos. Tem que decorar esse conceito. Menino, sexo masculino agora, de 11 a 14, recebe as 2 doses de HPV disponíveis no SUS. E menina, de 9 a 14, a gente vai proteger um pouco mais as meninas, 2 doses também, 0 e 6 meses. Beleza? E aí ele quer saber, além da coisa que você provavelmente já sabe, que é o óbvio, de reduzir a chance de câncer de colo de útero e vulva, que mais que a vacina de HPV faz? Qual é o real benefício dela no sexo masculino? E aí eu te conto, o potencial oncogênico não é só para esse tipo de câncer, nem faz tanto sentido assim. Ele também protege. O HPV é super prevalente como causa de câncer anal, câncer de pênis e na população masculina, câncer de orofaringe e câncer de boca também são muito frequentes devido ao HPV. Então é justamente isso, além da verruga genital, que a gente já conversou, é justamente esse conhecimento que a questão queria de você. Não tem muito mistério, só pode ser a letra A. Linfoma não está relacionado. As outras 2 não são motivo disso ter... Ah, sobrou vacina no SUS? Até sobrou, mas... Não, até que realmente a adesão da população não é das melhores, mas assim, não é o foco do negócio. Você está ali para proteger a população masculina desse tipo de câncer aqui. Fechou? E aí deixa só eu te dar um conceitozinho, porque a gente falou que menina é de 11 a 14, menina é de 9 a 14, mas eu quero te passar numa população específica e que com frequência cai na tua prova. A população que convive com HIV-Sida, HIV-AIDS, enfim, como você queira. Faz aquele link lá com a GO, lembra que essa população ela é mais predisposta a desenvolver o câncer depois da infecção da HPV. A gente protege mais essa população. Isso vale, lembra lá de GO, de quando você faz o rastreio de câncer de colo de útero, você sempre faz com tempos menorzinhos, com uma frequência um pouco maior. Você tem um limiar menor para fazer a colposcopia
e aqui não é diferente. Essa população que convive com HIV e SIDA vai receber 3 doses da vacina justamente com o intuito de você proteger mais essa população. Você dá as 3 doses por uma faixa etária mais prolongada, então de 9 a 26 anos você pode dar essa vacina, e aí você faz as doses em 0, 2 e 6 meses. Fechou? Matamos HPV a pau. Vamos para a próxima questão. Primeiro semestre de 2015, a imprensa noticiou a falta de BCG para recém-nascidos em diversos estados. A pergunta é, cite 2 contraindicações dessa vacina. Pausa. E vamos embora. Repare de novo, questão de 2015 com acesso. A questão foi feita na prova do ano de 2015, com acesso direto de 2016. E isso, de fato, foi uma coisa que aconteceu. O BCG estava em falta, estava difícil de conseguir. E essa questão, ela tinha, na verdade, 3 partes. A primeira parte perguntava qual era a composição da vacina. A segunda parte perguntava qual era o risco se você não vacinasse o RN. E aí, basicamente, era uma outra forma de perguntar qual que é o real benefício da vacina. E a terceira era justamente essa daqui. O que eu preciso? E aí vamos para um pouco de malícia de prova. O que eu preciso que você domine? Você tem que saber, essa altura do campeonato, que BCG é uma vacina de bacilo vivo atenuado. Então, assim como qualquer vacina de micro-organismo vivo atenuado, você não pode dar em algumas situações. A primeira delas sendo imunodeficiência, primária, secundária. Isso aí tem que estar na tua mente. Se você não lembrar quais são as contraindicações específicas da BCG, vai por aí, porque a banca não pode cometer esse vacilo, senão ela te perguntaria 2 contraindicações específicas da BCG. Mas eu quero que você decore as específicas, porque isso cai com alguma frequência. Vamos embora. O que a gente tinha de resposta nessa questão? Primeira coisa que você não pode esquecer, faz esse link, grave isso aí na tua cabeça. Contraindicação relativa. RNs nascidos com menos de 2 quilos. O bebê é muito pequeno, você não vai conseguir fazer ali a vacina por uma questão física mesmo. E aí você vai postergar a hora de aplicação dessa vacina. Não esquece comigo, BCG geralmente, idealmente, ela é feita ainda dentro da maternidade. Pode ser que não seja o que você vê na sua prática, mas para fins de prova ela é feita durante a estadia da criança dentro da maternidade. Então é uma coisa bem precoce. A criança nasceu com menos de 2 quilos, você vai dar uma enrolada e depois você vai fazer. Segundo ponto, importante também, uma coisa ali mais física. Se você tiver uma lesão cutânea no local da aplicação, você não vai poder fazer. Vai que você tem uma piodermite ali na região do deltoide direito. Cara, você vai introduzir todas as bactérias para causar uma infecção profunda naquela criança. Não pode, beleza? Também é contraindicação relativa, você vai só esperar um pouquinho para fazer ele mais à frente naquela criança. Terceira, e talvez a mais importante aqui das que eu tô te falando. Esse RN é contactante de uma pessoa bacilífera. Geralmente o relato é a mãe que está fazendo tratamento para BK. Calma, mesma coisa, não pode esquecer aquele roteirinho que você tem de RN contactante. Você não vai fazer a BCG nesse momento, você vai esperar um pouquinho, você vai investigar essa criança, você vai tratar ela, na realidade, inicialmente por 3 meses. Se a gente estiver pensando em isoniazida, não esquece que já começou a entrar a rifampicina nesse esquema, substituindo a isoniazida, isso aí tem que estar bem claro para você na hora de fazer uma questão, principalmente agora nas questões mais atuais. E aí você vai segurar por 3 meses, caso ela esteja fazendo isoniazida, vai fazer o PPD dessa criança e aí sim, se tiver tudo bem, aí você vai fazer a BCG nessa criança. Também é uma contraindicação relativa, você vai só postergar. E por último, alguma imunodeficiência primária ou secundária. Repara o que eu estou te falando. Imunodeficiência primária é contraindicação à vacina. E se você perguntar para mim assim, mas o paciente é uma criança exposta a HIV, o que você vai fazer? Eu estou falando de imunodeficiência. A criança que nasceu com HIV vai estar com CD4 lá no pé? Provavelmente não. Maior chance é que ela não esteja, que ela não tenha nenhum critério clínico de imunodeficiência nesse momento. Então, nesse momento, precocemente, você pode e deve fazer a BCG, justamente porque essa criança vai ser um grupo com um pouco mais de chance de desenvolver uma forma grave de tuberculose. Fechou? Vamos então para a próxima questão. Próxima e última, vamos comentar algumas modificações do PNI 2020 no meio disso aqui. Vamos junto. Mãe chega ao UBS e informa que vai viajar para uma região endêmica de febre amarela e quer vacinar, por esse motivo, o seu filho de 5 anos. Esse filho faz tratamento para HIV/AIDS e tem uma contagem atual de linfócito TCD4 de 180 células por milímetro cúbico. A conduta é, letra A, não vacinar, letra B, vacinar com uma dose fracionada a 1/5,
Letra C, vacinar com a dose inteira. Ou letra D, vacinar com uma dose fracionada à metade. Para um pouquinho. Foi? E vamos junto. O que eu quero que você entenda aqui desse enunciado? Teve coisa que mudou nos últimos anos sobre febre amarela. Anteriormente, até alguns anos atrás, febre amarela, a vacina era dada só quando a criança fosse viajar para uma região endêmica ou quando ela fosse natural de uma região endêmica, a criança, o adulto, enfim. Atualmente, a gente vacina todo mundo depois dos surtos de febre amarela que a gente andou tendo nos últimos anos. Então, agora a vacina é para geral. Fechou? O que eu preciso que você entenda? Ela tem 5 anos e ela faz tratamento para HIV/AIDS. E ela te deu a contagem de linfócito TCD4, um linfócito TCD4 de 180. Traz a bagagem que você tem da clínica, traz a bagagem que você já tem da pediatria. Um TCD4 de 180 é um CD4 lá no pé. É super baixo. Essa criança já está super predisposta a desenvolver uma infecção oportunista. Ela já tem uma imunodeficiência que é considerada grave. E a vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Você vai fazer vírus vivo atenuado numa criança que tem uma chance de desenvolver uma infecção oportunista para coisas ainda mais indolentes, completamente bobas? Bicho, claro que não. Mesmo que você não tivesse chegado a esse grau de raciocínio, vamos junto, essa questão não é difícil. Eu preciso só que você entenda, e aí eu preciso que você tenha um pouco de malícia de questão aqui no meio. Letra B, dose fracionada a 1/5. E letra D, dose fracionada à metade. Quantas vezes na sua vida, fazendo alguma questão, você ouviu que aquela contraindicação é só metade da dose? Ou que 1/5 da dose está tranquilo, não tem problema nenhum. Bicho, o cara só botou isso aí para te enrolar, para encher linguiça, para botar outras duas alternativas. Já podia excluir logo de caras elas. E aí você ia ficar entre não vacinar e vacinar com dose inteira. Imunodeficiência grave, contagem de CD4 menor que 200 é contraindicação absoluta a fazer a vacina de febre amarela. Assim como crianças menores do que 6 meses, assim como outras imunodeficiências que você poderia ter, uma imunodeficiência primária, alguma outra imunodeficiência secundária. Fechou? O que eu queria te falar sobre febre amarela que mudou esse ano no PNI 2020? Febre amarela, a primeira dose a gente dá na criança de 9 meses e na criança a gente faz um reforço aos 4 anos de idade. Isso aí é novo, isso aí tem grande chance de cair na tua prova esse ano. Se você quiser saber um pouco mais das mudanças do PNI 2020, eu fiz um post inteiro lá no nosso blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, dá uma acessada, eu tô falando de meningo ACWY, eu tô falando de mudança de influenza, eu tô falando de mudança de tríplice viral, e isso tudo é super plausível de cair esse ano nas provas. Vamos para a parte final da aula, só para eu matar aqui com vocês tudo que a Unesp gosta de cobrar dentro de pediatria, através de uma análise estatística detalhada dos últimos 5 anos que a gente fez aqui na Medway. Eu preciso que você entenda que eu trouxe o foco de imunização para vocês, porque ele é o 4º foco mais cobrado dentro da Unesp. E não só dentro da Unesp. De novo, eu preciso que você saiba que imunização caiu na USP São Paulo a rodo nos últimos 5 anos, cai em outras instituições também, não vai sem saber, PNI atualizado daquele ano, como eu mostrei para vocês que cai, beleza? Na Unesp, especificamente dentro da pediatria, os focos são muito bem distribuídos. Cai um pouquinho de tudo, não tem um foco que se destaca a beça, pô, cai só aquilo e tal, mas imunização, reconhecidamente, é um que cai ali quase todo ano. E quando eu estou falando de imunização, na verdade, quando eu estou falando de pediatria dentro da Unesp, a maior parte das questões é tida como fácil, como foram as que eu trouxe aqui para você, beleza? E quando a gente fala de imunização, de novo, não esquece de atentar para as mudanças do PNI 2020, porque isso aí é assunto quentíssimo para cair para você no final do ano. Fechou? Era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abraço e um beijo enorme para vocês.